Boa noite, nós vamos começar a nossa aula sobre psicanálise cristã e hoje é segunda-feira, 21 de fevereiro. Gostaria que você enviasse esse link para mais pessoas, você que está assistindo no YouTube ou você que está assistindo aí no nosso site. Este curso vale mencionar onde você vai ter o seu entendimento aberto a respeito de uma área que é de muito boa atuação e você vai entender nessa aula introdutória hoje, nessa introdução a respeito da psicanálise, e vamos falar a respeito da Bíblia, justamente porque é uma área onde nós estamos aqui lidando no perfil cristão, ok? A psicanálise tem como conhecido o pai da psicanálise Sigmund Freud. Porém, nós vamos alinhar não só a questão da ciência, a questão dos estudos científicos, o estudo que envolve a psicanálise, mas nós também iremos abordar o que a Escritura Sagrada fala a respeito da alma do ser humano. E é justamente isso que a psicanálise trata. Ela vai tratar a respeito da alma do ser humano. Esta alma do ser humano, que traduzida para o grego significa psique. Então é daí que surge a palavra psicanálise. É uma análise da alma. E nos dias atuais, se você observar, muitas pessoas estão enfrentando conflitos que estão na sua alma. E aí já vem uma questão que a gente pode dividir aquilo que é da alma, aquilo que é do espírito e aquilo que é do corpo. Se uma pessoa, por exemplo, quebrar o pé, torcer o pé, ou a pessoa tiver uma queda, certamente essa pessoa vai ter algum dano no seu corpo, no músculo, no osso, vai ter uma inflamação. Porém, quando se trata da alma, existem algumas enfermidades, inclusive essas enfermidades são chamadas enfermidades, talvez chamadas enfermidade da mente, que não é uma nomenclatura muito comum, porque quando a gente fala mente, a pessoa muitas vezes já acha que é voltada à questão de loucura e por aí vai. Mas só para você ter uma ideia, uma questão mental, e hoje, infelizmente, grave e crescente, é a depressão. Uma outra é a ansiedade, que inclusive quando caracterizado com um determinado número de sintomas, passando eles de 5 sintomas, permanecendo por mais de 2 meses, já é considerado uma ansiedade já no nível elevado. E daqui um pouco, se agravando, passa a ser uma ansiedade chamada generalizada, que inclusive pessoas que têm alguns sintomas aí, sintomas inclusive físicos, acham que estão com outro tipo de enfermidade. Para se ter uma ideia, uma pessoa quando está debaixo de um ataque de ansiedade, a pessoa muitas vezes acha que está tendo ali um infarto, a pessoa acha que está tendo um problema no coração, a pessoa acha que está tendo algum outro tipo de situação e não uma questão que ficou tão comum, a ansiedade, que as pessoas hoje usam falar da ansiedade, já verbaliza isso como se fosse um cachorrinho de estimação, ou às vezes eu até brinco fazendo uma tipologia, é como se na mão da pessoa, que comum é ter 5 dedos, é como se a pessoa tivesse mais um dedo, o 6º dedo. Já faz tão parte da vida da pessoa que a pessoa não consegue, entre aspas, viver sem a ansiedade. Então, é isso que um psicanalista faz. Ele vai analisar a alma da pessoa. E dentre essa análise da alma da pessoa, a própria Bíblia, ela nos fala a respeito de algumas faculdades, algumas áreas da vida do ser humano que estão relacionadas à alma. E nesse primeiro módulo a gente vai falar a respeito da mente. A mente é tida como o quartel-general da alma. É na mente que nós temos os pensamentos, é na mente que nós tomamos as decisões. Você certamente, quando vai tomar uma decisão, você no mínimo está em dúvida entre 2 caminhos, entre 2 pensamentos, você está em dúvida a respeito, no mínimo, de 2 assuntos. E é na mente que isso aí se processa. Nós vamos falar a respeito
de várias coisas a nível de mente, e se você pegar nas Escrituras Sagradas, Romanos capítulo 12 fala da renovação da mente. Olha que interessante, a renovação da mente. E se nós então vamos falar a respeito desse texto hoje, renovação da mente, eu posso entender que se há uma renovação da mente, há uma renovação de pensamentos. Quando há uma renovação de pensamentos, então certamente muitas coisas já mudam na vida do ser humano. Agora observe, um psicanalista, ele vai justamente fazer uma análise o porquê esses pensamentos não estão sendo renovados, o porquê esses pensamentos não estão sendo aí trabalhados de maneira a qual a pessoa tem uma vida diferente. Vou te dar um exemplo sobre a depressão. A depressão, quando instalada na vida de uma pessoa, e você vai observar isso, se conhece alguém que está com depressão, você vai observar que a depressão vai falar na vida da pessoa, vou usar um termo aqui, vai falar na primeira pessoa, vai dizer num diálogo interior, todos nós temos um diálogo interior, esse diálogo interior ele se processa muitas vezes por meio de comunicação e diálogo de pensamentos. Muitas vezes esses pensamentos têm aquela vozinha interior que você chama aí do seu eu falando. Esse diálogo interior, ele tem imagens, muitas vezes você tem imagens que vêm aí à sua mente, alguns flashbacks, coisas do passado, se for porventura de um trauma, coisas que não são reais, então a pessoa muitas vezes usa a imaginação, mas está também no diálogo interior. Então a depressão, para que você compreenda, ela vai falar no diálogo interior na primeira pessoa. Vai dizer, eu não tenho vontade de sair, eu não tenho prazer numa caminhada. Vamos dizer que a pessoa antes fazia uma caminhada e agora perdeu o prazer de fazer uma caminhada. Porque a depressão ela vai ter como principal característica, e tem que ter essa característica, que é uma tristeza profunda ou que a pessoa tenha perdido o prazer que antes ela tinha este prazer. Um dos sintomas são esses, e é necessário que tenha esse sintoma acompanhado de pelo menos mais 4 sintomas, que não vamos falar na aula de hoje, mas você já fica por dentro que existe um diálogo interior na vida de todo ser humano, e uma vez que esta enfermidade, porque ela é uma enfermidade, ela é uma doença, e é tida, inclusive, no diagnóstico de saúde mental, conhecido como DSM. E se você puxar na internet, você vai ver aí o livro que é do DSM, e vai falar aí dos transtornos mentais. Então a depressão é um transtorno mental, e a mente é o quartel-general da alma. Então o ser humano que necessita de um tratamento na alma, ele pode receber análise de um psicanalista, tá? Algumas pessoas confundem a questão da psicanálise com a psicologia. Inclusive, algumas pessoas confundem questão de conselho que existe para o psicólogo, que é o conselho de psicologia, onde dita regras, estabelece normas, e os psicólogos têm que cumprir essas normas. O psicanalista, ele não está submetido a nenhum tipo de conselho. Muitas pessoas até assustam, mas justamente porque fere um dos princípios da psicanálise, que é o livre pensamento, é a pessoa, óbvio, estudar sobre a psicanálise, conhecer sobre a alma do ser humano, passar por análise pessoal, passar por estágio, que é chamado tripé da psicanálise, e nesse tripé da psicanálise, a pessoa então está habilitada por associações, institutos, mas não por conselhos. Pode, óbvio, achar na internet Conselho de Psicanálise Internacional, ok, só um nome fantasia. Se você puxar ali o estatuto, vai ser uma associação, vai ser um instituto, nada mais do que isso. Diferente de um conselho, que vai, por exemplo, o de psicologia vai fornecer ali o que é chamado um CRP, Conselho Regional de Psicologia, vai fornecer ali o número do psicólogo, o psicólogo vai ter aquele CRP, assim como um médico vai estar ligado aí ao Conselho de Medicina,
O enfermeiro vai estar ligado ao conselho de enfermagem, mas o psicanalista não. Ele vai optar ou não por fazer parte de uma associação. E aí, óbvio, surgem várias perguntas. Se um psicanalista fizer uma coisa errada, vai responder processo civil, dependendo da situação, processo criminal. Mesma coisa que um psicólogo, se cometer algo, trazer algum dano sobre a vida de alguém. Óbvio, se ele for denunciado ali no Conselho de Psicologia, o Conselho de Psicologia vai abrir uma investigação, vai caçar o CRP dele, tranquilo. Mas se a pessoa fez um agravante, vai responder civil e criminalmente, ok? Então o psicanalista, ele vai estudar sobre a alma da pessoa e ele passa por análise, até porque para ele entender na prática como é uma sessão psicanalítica, e além dele entender na prática, é necessário que ele faça as sessões psicanalíticas justamente para que ele também seja não só conhecido de quem está fazendo a sua análise, mas como ele também possa ter a condição de falar, porque o analisado dentro da psicanálise, ele vai falar, ele vai expor o que se passa, ele vai trazer ali numa sessão psicanalítica o que está vindo à sua mente, sem repreensão, sem julgamento, e você certamente vai perceber o quão bom é uma sessão psicanalítica. E hoje nós estamos aí falando dentro de uma classe que é a classe cristã. São as pessoas que têm a sua fé fundamentada na Bíblia, fundamentada nas Escrituras Sagradas. Então, é por isso que nós chamamos de cristão. São seguidores da pessoa do Senhor Jesus. E dentro das igrejas, você certamente é um cristão, já observou que dentro das igrejas existem pessoas que estão em conflitos na sua alma, enfermidade na alma, depressão, ansiedade, há outros tipos de transtornos. Não vou citar hoje, até para não trazer um certo conflito para você nessa primeira aula, mas dentro das igrejas, dentro das pessoas que professam uma fé, elas estão muitas vezes enfrentando esses conflitos. E eu, como psicanalista, terapeuta, pastor, já ouvi muitas vezes essas pessoas serem acusadas dentro das igrejas, sendo acusadas dentro das suas casas pelos seus parentes, que muitas vezes vão a um culto ou a uma missa, e escuta muitas vezes uma pessoa que não tem o conhecimento da área humana chamada alma. E aí a pessoa acaba citando que aquela pessoa não tem fé, que aquela pessoa não tem Deus. Eu faço inclusive a comparação com uma pessoa que sofreu algo no seu corpo, tipo uma torção, quebrou um osso, está com músculo com problema, ou a pessoa que tem algum problema no seu órgão, no corpo, problema de coração, não vai procurar um cardiologista? Eu posso dizer que uma pessoa que está com problema no coração é uma pessoa que não tem Deus, é uma pessoa sem fé? Eu posso dizer que uma pessoa diabética é uma pessoa que não tem Deus, que é falta de oração? Posso dizer isso? Então, muitas pessoas que não têm o conhecimento da alma, não sabem o que é um transtorno, e aí acabam usando essas palavras que muitas vezes fazem piorar o quadro dessa pessoa, ou até mesmo afastar a pessoa da igreja, afastar a pessoa do evangelho, afastar a pessoa da comunhão, porque a pessoa se sente ali puramente acusado, ou puramente a pessoa acha que não está sendo bem aceito, certo? Inclusive o motivo da gente lançar esse curso é esse, para gerar conhecimento, gerar entendimento, para que as pessoas sejam acolhidas, as pessoas sejam abraçadas e essas pessoas possam ser abençoadas por um tratamento digno, que inclusive pode ocorrer nas igrejas, através de gabinete, aconselhamento pastoral, numa visita, isso aí pode ocorrer. Ou você, por exemplo, que quer exercer aí o trabalho como psicanalista, tá? Inclusive existe o que é chamado CBO, Classificação Brasileira de Ocupações.
do psicanalista. Algumas pessoas, né, que às vezes querem ser mais entendidos, eles falam assim, então é um CBO, é uma classificação brasileira de ocupação, assim como existem outras classificações brasileiras de ocupação. Então na questão aí do CBO, classificação brasileira de ocupações, você vai ver ali, depois você pesquisa aí, CBO, classificação brasileira de ocupações, você vai ver várias pessoas, vários profissionais que eles têm justamente um CBO. Então o psicanalista também tem um CBO, Classificação Brasileira de Ocupação, e pode exercer legalmente o seu trabalho em todo o território nacional, Então, inclusive, não existe uma graduação reconhecida pelo MEC, nenhuma faculdade tem reconhecido pelo MEC. Você pode olhar aí como nome fantasia, graduação em psicanálise, é um curso livre, certo? E vai ter uma observação ali, graduação em psicanálise, mas a lei que vai reger ela é a lei dos cursos livres, que existe inclusive uma lei para estes cursos livres, tá bom? Agora, existe a especialização em psicanálise. Inclusive a gente tem a formação em especialização reconhecida pelo MEC, onde as pessoas podem estar aí cursando uma especialização. Aí vai requerer graduação em qualquer área, certo? Qualquer área, que é outra dúvida das pessoas. Eu não sou bacharel em Direito, posso fazer uma pós-graduação em Direito? Posso, eu só não posso ser advogado, mas eu posso fazer uma pós-graduação em Direito. Mas para mim exercer a profissão de advogado, aí sim, eu tenho que ter uma OAB, que não basta ser só a pessoa ter o diploma em bacharel de Direito, mas a pessoa tem que ter aí a carteirinha da OAB, correto? Além da carteirinha da OAB, a pessoa... não, só a carteirinha da OAB, aí a pessoa já vai exercer a profissão. Agora, eu não sou bacharel em Direito, posso fazer uma especialização? Posso. Então, qualquer pessoa que tenha nível superior em qualquer área pode fazer uma especialização? Pode fazer uma especialização. Vai contar, muitas vezes a pessoa procura isso daí para contar num plano de progressão, pelo menos em Brasília funciona desse jeito, né? Servidor público, ele tem ali uma porcentagem maior no seu salário quando ele apresenta alguns cursos, quando ele é pós-graduado, especialização, lato sensu, e a pessoa que faz um mestrado também tem uma progressão maior, que é escrito sensu, chamado. Então, te explicando essas coisas para que você compreenda, porque muitas vezes você está aí na sua igreja e quer abrir aí o seu local de atendimento, o seu consultório, você quer estar recebendo as pessoas aí numa sala, numa clínica, trabalhando como psicanalista, recebendo pelas sessões que você está ali fazendo as suas análises, e as pessoas ali certamente saindo dali com a sua análise feita, tá bom? Então, nesse primeiro módulo, a gente vai estudar sobre a mente, que é justamente o quartel-general da alma, e aonde são processados os pensamentos. E você vai entender nesse primeiro módulo como é que funcionam os pensamentos, e já te expliquei aqui numa questão de diálogo interior, como muitas vezes um transtorno mental trabalha na mente da pessoa. Trabalha colocando-se na primeira pessoa. Por quê? Porque a enfermidade está ali na mente e ela começa a gerir pensamentos. E esses pensamentos, conforme for o grau do transtorno, vai combatendo o poder de decisão e de ação da pessoa, tá? E aí, deixa eu te explicar uma coisa. Esses pensamentos, eles vão trabalhar na mente, e essa mente vai jogar para o organismo da pessoa, que é justamente pelo sistema nervoso, onde vão ser trabalhados aí os hormônios, onde existe uma rede de comunicação chamada rede de comunicação neural, onde os neurônios, por causa de uma informação, eles já começam a fazer a comunicação com outros neurônios e começam aí uma rede de comunicação neural. Essa rede de comunicação neural
vai transmitir para esta pessoa substâncias químicas, e essas substâncias químicas vão trabalhar no organismo da pessoa. Uma vez que trabalha no organismo da pessoa, a pessoa muitas vezes ali vai ter uma escassez de vitamina, essa pessoa vai ter uma vontade diferente do que era esta pessoa no passado, a pessoa pode ter alguma doença no corpo, pode ter alguma doença nos tendões, nos músculos. Então é o que é inclusive conhecido como psicossomático. Soma, que é do corpo, e psico, da alma. Então aquela doença que está na alma, enfermidade que está na alma, passa para o corpo. Daí vem a palavra psicossomática, somatizou, está no corpo aquele problema da alma. Agora olha só como é que está ficando aí claro para o seu entendimento. Mente, pensamento, rede de comunicação de pensamentos, que é justamente o trabalho que os neurônios fazem na vida do ser humano. E o ser humano tem bilhões de neurônios. E aí o que acontece? Vamos colocar aqui uma pessoa que esteja com depressão. Então existem neurônios que estão trabalhando na vida desta pessoa, estão comunicando entre si. Eu costumo até usar aqui o formato das minhas mãos, que é até um pouco parecido, um neurônio. E aí, um precisa de outro para se comunicar. E aí, eles trabalham com os neurotransmissores. E aí, vai direto para o sistema nervoso da pessoa, jorrando ali todo tipo de substância química nesta pessoa. E é por isso que, por exemplo, não é uma palavra correta, mas a pessoa, dependendo do nível de depressão que ela esteja, é como se a pessoa tivesse viciada na depressão. Viciado no sentido de quê? Porque existe um ciclo neural trabalhando para que aquela depressão continue viva. Ah, então a pessoa está viciada porque ela quer ser viciada na depressão? Não. Mas o organismo dessa pessoa já está acostumado com aquele ciclo neural. O organismo da pessoa já está acostumado com as substâncias químicas que estão naquela pessoa. E essa pessoa então precisa de ajuda? Esta pessoa precisa de ajuda. Essa pessoa precisa de acompanhamento. Esta pessoa precisa ser ouvida. Esta pessoa precisa de ajuda. Esta pessoa precisa de socorro. Esta pessoa precisa que uma pessoa conhecedora da área possa exercer esta função. E quem sabe eu estou falando com você, que vai exercer essa função, de poder fazer a análise, de poder mostrar para esta pessoa, de poder explicar isso daí dentro de uma sessão psicanalítica, e esta pessoa ter uma novidade de vida, que a Bíblia fala em Romanos capítulo 12, renovação da mente. Renovação da mente significa pensamentos, certo? Renovação da mente pelo entendimento. O entendimento do ser humano está na alma. Por exemplo, a Bíblia fala que Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Porque o ser humano ele é composto de corpo, alma e espírito. Então Deus ele vem e fala no seu espírito. Porém, nós somos brasileiros e falamos a língua portuguesa. Nós precisamos ter um entendimento para que nós possamos saber o que é que está ocorrendo no nosso espírito. Meu dedo maior, espírito. Meu dedo do meio, alma. Meu dedo menor, o corpo. Certo? Então, espírito, alma, corpo. Corpo, alma, espírito. Certo? Então, Deus ele é espírito. Onde é a morada do Espírito Santo? No seu espírito. Onde ele convence o homem? No seu espírito. E aí ele transforma aqui, E esses três formam o ser humano. O ser humano formado de corpo, alma e espírito. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, capaz de dividir alma e espírito. Certo? Então é a própria Bíblia falando. Por isso, nesse curso Psicanálise Cristã, nós estamos lidando com as Escrituras Sagradas e com alguns estudos científicos que são usados dentro da formação de um psicanalista. Tá bom? Então gostaria que você enviasse o link dessa aula para outras pessoas.
Segunda-feira próxima, a gente vai ter outra aula desta, tá bom? E assim a gente vai caminhando nas aulas. Primeiro módulo, nós vamos falar sobre a mente, tá bom? Esse curso de psicanálise cristã, eu quero estar aí abençoando 100 pessoas com esse curso de psicanálise cristã, dando o conteúdo, ok? E aquelas pessoas que sentirem desejo no seu coração de fazer uma oferta voluntária em prol desse curso, vai ser um curso que a gente vai estar aplicando com o nosso melhor sobre essa área, vai ficar a seu critério, tá bom? Quem não pode, não tem problema, ok? Mas se Deus tocar no seu coração, ou você quiser abençoar também essa obra, a gente vai ter uma gratidão pela sua vida. Independente do valor, tá bom, querido? Você vai mandar aí para a chave do Pix, é o e-mail abratep.com.br@gmail.com. Vai estar aí na descrição, vai estar no link também no canal do YouTube e você fica à vontade, tá bom? Nosso intuito é abençoar e, óbvio, ser abençoado também. O que você nos abençoar, a gente está revertendo isso daí em trabalhos, tá bom? Quem me conhece sabe que a gente faz alguns trabalhos sociais, a gente coopera financeiramente com algumas pessoas que não têm tido uma condição financeira. Volta e meia a gente recebe algumas doações de roupa, alimento, e a gente passa para frente para aquelas pessoas que estão precisando. A gente também dá atendimento, chamado atendimento social. Eu sou terapeuta cognitivo, eu sou psicanalista, eu sou coach. Então a gente dá uns atendimentos aí sociais, pessoas que não têm condição financeira, são assistidas pela gente e são acompanhadas mesmo, tá? A gente acompanha pessoas aí, tem pessoa que a gente acompanha 1 ano, 6 meses, 3 meses, até ver que a pessoa tá bem tranquila, bem tranquila mesmo, tá bom? E outra, para que você não sabe, tá bom? Eu sei, pode ocorrer de alguma pessoa que não seja cristã e tá ouvindo minha aula hoje. Sempre recebi muito bem. E inclusive nas sessões de psicanálise, sejam elas gratuitas ou pagas, eu não menciono, sou pastor, não menciono uma questão da minha fé, que é coisa minha, e tem o lugar certo, a hora certa, que eu fale, que eu professe, tá bom? Óbvio, qualquer um que me perguntar, respondo na hora. Mas eu quero dizer isso aqui para você pelo seguinte, teve uma ocasião que eu fui colocar uma propaganda, sem nenhum problema, colocar uma propaganda em rede social, atendimento cristão. Por que eu coloquei isso? Porque algumas pessoas das igrejas estavam procurando pessoas que sejam da mesma fé para atender. Respeito, a mesma coisa. Uma pessoa que não é cristã pode procurar uma pessoa que não é cristã para atender. Sem problema. Qual o problema disso? Não há nenhum problema. E eu atendo pessoas de várias religiões e pessoas que inclusive não têm religião nenhuma, sem nenhum problema, tá bom? Mas, infelizmente, eu botei uma propaganda, o que eu mais escutei foi perseguição e chatice. E não era nada disso, tá bom? Então, assim, a gente tem esse trabalho, quer prolongar esse trabalho, quer prorrogar ele e quer potencializar esse trabalho, certo? Então, se Deus usar você para nos abençoar, a gente vai estar canalizando essas ofertas em prol disso. E esse ano de 2022, a gente quer fazer um trabalho presencial de atendimento. A gente teve aí já algumas turmas formadas de psicanálise clínica, tá bom? E esses psicanalistas vão estar aí com a mão no atendimento. Atendimento gratuito que a gente vai fazer em algumas cidades, porque o número de pessoas com depressão, com ansiedade, com outros transtornos é crescente, é um número alto e precisam desse socorro, tá bom? E a gente está estendendo esse socorro através do curso que você da sua igreja possa estar fazendo. Muitas pessoas também perguntam, posso usar isso sobre cura interior, restauração? Pode usar isso sobre cura interior, restauração, sem nenhum problema, tá bom? Então, olha, vai captando aí, a mente é o quartel-general. E nesse quartel-general da mente é onde estão principalmente os pensamentos. E esses pensamentos eles entram em conflitos. E existe um poder de decisão. Próxima aula, já vou falar um pouquinho mais sobre os pensamentos, tá bom? Gostaria que você enviasse esse link para o máximo de pessoas possível. A gente vai fazer depois, tá? Jogando essas aulas aí, ao vivo,
nesse mês de fevereiro, vai jogando as aulas, depois a gente vai pegar o cadastro e fechar um número de 100 pessoas, tá bom? Fazendo curso para a gente organizar, material em PDF, onde a pessoa vai acessar na plataforma, vai baixar o material, vai poder ver e rever o vídeo, vai poder tirar dúvida, vai conversar comigo e por aí vai, tá bom? Deus te abençoe nessa aula nossa de psicanálise cristã. Eu tão habituado a dar aula de psicanálise clínica, quase sai a palavra clínica, tá bom? Veja, reveja, se você está no YouTube, se inscreve aí no canal, tem um sininho aí, me ensinaram essa semana aí, clica lá no sininho, porque volta e meia a gente entra aí ao vivo, com palavras, com culto e por aí vai, tá bom? Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.